somos seres espirituais muito superiores. Nós conhecemos, agora já desencarnado, ele está vendo como é que a coisa funciona. Mas esse meu amigo desencarnado já há 13 anos, por isso que eu perguntei a desencarnação de João Carlos, foi mais ou menos naquela época, ele tinha por hábito ir ao cemitério, levar a sepultura da sua mãezinha, a dos restos mortais, levar os queixumes e reclamações em relação à família. Então, quando tinha problema, ia lá para a beira do túmulo e começava a reclamar da mãe. Está vendo? Se a senhora não tivesse dado asa, se a senhora não tivesse feito isso, não tivesse feito aquilo. E quando ele nos comentou isso, ele estava começando a frequentar o Leon Denis. Nós procuramos conversar com ele, respeitando até o direito dele proceder assim. Tentamos explicar a ele que os espíritos, ao desencarnarem, não viram anjos. Eles não superam de imediato certas limitações que eles tinham quando encarnados. Então não há um processo assim da inteligência, da moral, do amor, etc., etc., se multiplicarem repentinamente. E dissemos a ele que a grande diferença entre o antes e o depois é que o espírito não tinha um corpo para se manifestar e se defender. Nós vamos passar por isso. Então nós temos que encarar essa questão de pedir ajuda aos espíritos, sempre entendendo que eles têm limites. Os bons espíritos não irão passar por cima da lei de Deus e nem irão transformar ambientes de uma hora para outra num paraíso. Eles precisam da nossa ajuda. Quando eu venho à casa espírita receber um passe porque alguém me indicou isso, quando eu venho pedir algum tipo de ajuda, de socorro, de amparo, nos primeiros momentos é natural, estando eu numa fase de perturbação, de desequilíbrio, de dor intensa, físico-moral, que eu não entenda bem o que seja abrir a porta da minha alma para que este socorro seja mais efetivo e realmente produza frutos de transformação dentro da minha alma. Mas como o nosso irmão, que nos precedeu no comentário da mensagem inicial, ele disse que nós precisamos chegar à casa espírita já começando a nos modificar intimamente para que esse socorro possa ocorrer de uma forma plena. Porque senão iremos ficar sendo socorridos na periferia, enquanto que lá dentro da alma as causas de perturbação e desconforto vão continuar a existir. Então, quando eu tomo um passe na casa espírita, eu preciso, neste momento, apresentar aos espíritos a possibilidade de as suas energias somadas às dos médiuns poderem penetrar de uma forma mais íntima possível no recesso da minha alma, para que estas energias magnéticas de espírito encarnado e desencarnado possam efetuar realmente um trabalho de limpeza no meu íntimo. Então eu preciso começar a aprender neste momento e lembrar o seguinte: eu não tenho que pensar que o socorro só vai acontecer no momento do passe. Quando eu entro pelo portão aqui de entrada, os espíritos já vão nos observando. Há equipes espirituais nesta casa, como em qualquer casa espírita, e quanto mais ela é dedicada ao trabalho do bem, mais amplo é o processo
é a atuação, é o crescimento, é a quantidade de equipes de espíritos que aqui estão agindo, eu tenho que entender que a partir do momento que eu entro, eu já estou sendo observado. Por favor, ninguém se arrepie, que o espírito não vai encostar, não vai tocar em vocês, não vai acontecer nada disso. Mas eles ficam nos observando, como nós estamos intimamente, qual é o nosso estado de espírito, o que nos move vir à casa espírita, o que viemos buscar. E quando aqui sentamos e nos aquietamos, o processo de atendimento começa. Não vamos pensar que o médium, porque aqui eu não vejo nenhum médium extraordinário. Ao nível de Jesus eu não vejo. Como também quem fala aqui também não está ao nível dele. Somos todos trabalhadores de boa vontade, uns com mais possibilidades do que outros, mas quando estendemos as nossas mãos, evidentemente, se não temos a quantidade suficiente de fluido, de magnetismo para doar ao nosso próximo, essa equipe espiritual supre, nos envolve e favorece-nos o trabalho junto a cada um de vocês. Mas muitas vezes nós médicos, a estendermos as mãos, nós notamos uma certa dificuldade até para manipular esse atendimento ou fazer esse atendimento e manipular os fluidos junto a cada um de vocês. Por quê? Porque o pensamento de vocês ainda está mais lá fora do que aqui dentro. Médicos às vezes dizem, é interessante, a gente estende as mãos. Eu tenho a vontade de socorrer, mas parece que bate e escorre. Porque às vezes nós ficamos muito enclausurados dentro da nossa dificuldade, dentro do nosso problema. Mas nós não viemos aqui buscar uma solução? Não viemos aqui buscar consolações? Não viemos aqui buscar um tipo de apoio? Alguma coisa que possa nos aliviar e possa, de uma certa forma, amenizar esse estado de espírito que às vezes nos encontramos? Então é preciso que eu ofereça de minha parte a minha contribuição que favoreça o atendimento desses espíritos encarnados na condição de médiuns, dos benfeitores espirituais que os assistem à nossa casa espírita, para que de fato, abrindo-me a esse tipo de amparo, de socorro, de vibração que chega até a mim, isso possa penetrar, e penetrando de uma certa forma e diluindo esse meu estado de espírito, mágoas, ressentimentos, e vamos por aí afora. E quando nós estamos pedindo socorro para o nosso lar, as dificuldades são maiores. Porque a casa espírita, ela tem em torno dela um cinturão de segurança, de proteção, que os bons espíritos aqui estão apostos, e aquilo que nos acompanha aí no dia a dia, se nos acompanha, se está junto de nós, se não é um caso íntimo da alma, mas pode ser presenças espirituais que estejam nos acompanhando e até alimentando e realimentando esse processo dentro da nossa alma, esse cinturão de segurança, essa proteção espiritual, barra a entrada. Então, quando nós penetramos, de uma certa forma, a carga já foi aliviada. A não ser que a gente sinta saudade de quem nos acompanha. Porque há pessoas que ficam na reunião pensando que estão sentindo falta de alguma coisa. E quando nós sentimos falta de alguma coisa, em geral, se fizermos um autoexame, nós vamos perceber que é aquele estado de espírito do qual nós viemos aqui à casa espírita e queremos nos livrar. Mas entrando aqui, aliviou o processo, a gente sente falta dele. Afinal de contas, nós estamos querendo o que exatamente? Permanecer naquele estado de coisas
ou nos modificarmos. A lição inicial nos convida a isso. Porque quando eu me aproximo de Jesus, não fisicamente, mas através das suas lições, dos seus estudos, eu começo a me abrir a esses ensinamentos, eu começo a ter conhecimentos que vão me convidando a me transformar ou me renovar. Há uma necessidade de renovação, para que no dia a dia a minha vida também se renove. Porque eu não posso exigir de Deus que me cure, que me ampare, que me sustente, que me alivie de todos os processos que eu julgo que são males na minha vida, e quando eu me vejo liberado dessas vibrações em torno de mim, eu começo a criar situações para novamente voltar àquele estado de coisas. O nosso irmão falou daquele que vive reclamando sempre. Está sempre reclamando. Eu conheço pessoas que me contaram que há uma simpatia nisso. Eu não sei se vocês aqui acreditam em simpatia. Como eu não as faço, mas eu estou sentindo que tem gente aqui que ainda faz. Mas, tudo bem, vamos lá fazer a tal simpatia. O que essa pessoa me diz? Não, a gente fala assim desse jeito, não é para atrair coisa ruim. É para não atrair aqueles que possam vir pedir favores a nós. Achei tão estranho, tão esquisito isso. Quer dizer, você fica chorando, se lamentando e dizendo que as coisas estão ruins, nada anda para frente, para quê? Para afastar os outros, para ninguém me despedir nada? Mas você não vive pedindo aos outros? Quer dizer, você pode pedir aos outros, mas os outros não podem pedir nada. Então, quando nós pedimos o socorro para o nosso lar, nós temos que ver que o nosso lar não é a casa espírita. Não tem essa cobertura que nós temos aqui, esse cinturão de proteção, porque lá geralmente estão espíritos que formaram um grupo aqui na Terra, constituíram uma família, que nós percebemos, né, os mais atentos percebem que existem diferenças. Nós não estamos vibrando todos na mesma faixa de entendimento, de conhecimento, de percepção, de sensibilidade. Existem diferenças. E essas diferenças acabam contribuindo para que a atmosfera dentro do nosso lar não seja a mais espiritualizada possível, no sentido do bem, no sentido do amor, no sentido da paz. Então há momentos que o clima lá oscila. Os mais sensíveis sentem isso, principalmente os que são portadores de mediunidade, sentem isso. Então nós vamos buscar socorro para o espiritual. Estou com problema com os filhos, eu estou com problema com o marido, com a esposa, estamos passando por lutas e dificuldades. Então nós temos percebido da parte dos espíritos o convite ao encarnado a fazer o possível por implantar no seu lar esse estudo do Evangelho. Para quê? Não é para conseguir milagres, não é para ter assim transformações extraordinárias no ambiente, porque isso não vai ocorrer de uma hora para outra. Seria necessário que todos os membros, os elementos que compõem aquela família, aderissem a essa programação de transformação, de estudar, assimilar e trabalhar dentro de si esse processo de modificação na maneira de pensar e de sentir. E nós sabemos que as coisas não funcionam assim. Isso leva um certo tempo. Mas os espíritos dizem, se não é possível reunir a família, que você faça. E às vezes nós temos que fazer realmente esse pequeno culto no lar sozinhos. Nós conhecemos vários companheiros lá mesmo do centro que diziam, não consigo juntar a família. A maioria é refratário a isso, estão com a cabeça em outras coisas, em outro modo de ser, de pensar, não querem, ou são adeptos de outras religiões, e
e nós temos que respeitar isso. Mas, no entanto, você mesmo sozinho, se você conseguir, num dia, num horário, ter o seu momento de reserva, de quietude, que você faça isso dentro do seu lar, que você leia uma página do Evangelho. Se você não quiser fazer um estudo sequencial, você pode abrir ao acaso, como diz que o acaso não existe, acaba surgindo aquela página que você precisa ler. Você leia a página e depois medite sobre ela. E veja nas entrelinhas se não há nenhum recado, se não é o plano espiritual que botou o dedinho ali na hora que você foi abrir o livro e fez com que você prestasse atenção naquela lição. E faça a tua reflexão em torno daquele tema. E fazendo essas reflexões, traga para dentro de si. É interessante, me faz lembrar aquela passagem do Novo Testamento, aonde tem como título aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, um argueiro e atrás. Não tem essa passagem aqui no Evangelho segundo o Espiritismo? Tem. Então é aquele negócio. Muitas vezes nós ficamos muito preocupados com o que os outros fazem ou não fazem, e nós estamos deixando de fazer a nossa parte. Então Jesus nos convida, através de seus mensageiros, que nós possamos atrair para dentro do nosso lar. E o objetivo do estudo do Evangelho, há até um convite de Jesus que é muito antigo, da época em que ele esteve aqui. Vamos repetir aqui, porque isso aqui é a anotação de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Onde quer que se encontrem 2 ou 3 pessoas reunidas em meu nome, eu com elas estarei. Mas se não puder ser 2 ou 3, seja você sozinho. A minha sobrinha casou com um americano, viajou para achar centro espírita na cidade onde ela está, no caso certo, porque nenhum centro é perto do bairro onde ela mora. O mais próximo fica a 1h30 de carro. Então é uma distância considerável. E ela disse, eu estou sentindo muita falta, eu ia a centro espírita aí. A gente tem centro espírita aí em cada esquina, meu Deus do céu. Aqui nessa cidade é uma dificuldade para achar isso. Minha filha, você já achou 3. Está ótimo. Com o tempo você vai conseguir se ajeitar. Mas por enquanto, você vai seguindo o roteiro do estudo do Evangelho no lar. Mas eu sozinha, não tem problema. A vizinha do andar de cima é muçulmana, mas é uma excelente pessoa, se dá muito bem, conversam, amigas. E, inclusive, quando ela mostrou o livro, ela não, claro, o livro está em português, a nossa amiga não conhece o português, não sabe a língua. Então a minha sobrinha começou a explicar algumas coisas do Evangelho segundo o Espiritismo, que parece a nossa irmã. Ela achou interessante os comentários de Allan Kardec. Nunca tinha ouvido falar em Allan Kardec. Mas, no entanto, a partir do momento que essa minha sobrinha começou a fazer esse estudo, a intranquilidade dela foi diminuindo. Porque eu disse a ela, você está novamente começando a colocar o teu pensamento, a tua sintonia, com aqueles que te acompanham e protegem. Embora aí você esteja numa cultura, num ritmo de vida diferenciado. Mas sempre arrume um tempo para que você faça isso, que você vai ver que vai ter grandes benefícios. Quando nós começamos a fazer essa reunião em casa, seja com um grupo familiar ou sozinhos, o que pode acontecer? Nós vamos começando a entender e compreender melhor o Evangelho. E entrando em sintonia com esses ensinamentos, vamos começar a atrair também, não só a presença daquele que nos protege mais diretamente, na condição do nosso protetor espiritual, mas quando você faz a leitura e você faz a prece, este amigo que está junto a você começa de uma certa forma a te dar a cobertura, a proteção necessária para aquele teu momento de leitura e de oração. E também, se o ambiente no lar ainda está impregnado dessas vibrações heterogêneas,
às vezes umas certas complicações, desequilíbrios, facilita a ação não só desse espírito. Não nos esqueçamos de uma coisa. O nosso amigo falou do criminoso. O criminoso tem anjo de guarda. O corrupto tem anjo de guarda. Qualquer ser humano tem anjo de guarda. Está lá no livro dos Espíritos. Todos nós temos protetores espirituais. Por mais desequilibrados e maus que sejamos, todos nós os temos. Isso é uma resposta categórica que está no livro dos Espíritos. Então, quando eu começo a movimentar o meu pensamento, o meu sentimento na direção de uma leitura positiva, eu começo a atrair também daqueles que assistem aos meus demais familiares e que se interessam por aquele tipo de momento de prece, de oração, porque irá favorecer a atuação deles dentro da nossa casa. Já não é situação de casa espírita, é situação dentro da nossa casa. E atraindo a atenção, nós vamos começar a oferecer a esses nossos irmãos desencarnados a possibilidade de agirem, porque um encarnado está vibrando no sentido do bem, sintonizando com esta fonte através do Evangelho de Jesus. Há muita gente que diz, não, mas não é possível, só um. Meus amigos, nós temos grupos familiares aí que um único elemento é que sustenta o grupo todo. E não estou falando no sentido material, financeiro, não. Eu falo no sentido moral, espiritual. Há muitos grupos familiares que não se desagregam por causa daquela pessoa, daquele espírito que está ali encarnado, naquele grupo. E ele é justamente o elemento agregador, não desagregador. Ele agrega, ele atrai, ele elimina a perturbação, ele resolve o problema, ele dá um conselho, ele favorece. Ele, como encarnado, ele se torna aquele ponto, aquela coluna de sustentação para os guias espirituais que amparam aquele grupo. Então nós estamos começando a perceber que, apesar das nossas limitações e imperfeições, que nós somos pródigos em alegar, falar muito disso, eu não posso, quem sou eu? Ah não, sou muito imperfeito. Tá bom, então vai esperar ser anjo? A maioria dos que lidam, que nos socorrem, não são anjos. A maioria dos médicos não são anjos, não são seres perfeitos, dos enfermeiros, dos atendentes, dos profissionais, a maioria deles não são anjos. No entanto, através da sua profissão, nos favorecem muito a vida material. E por nossa vez, quando aqui estamos falando, eu não estou falando na qualidade de anjo, eu estou falando na qualidade de um espírito imperfeito que está querendo acertar dentro da vida, que está querendo se sintonizar com esse evangelho, com a doutrina espírita, e através dessas portas começar a entender, compreender e assimilar mais conscientemente o que seja a lei de Deus, para pô-la em prática no meu dia a dia. Então todos nós somos espíritos que estamos nos esforçando nesse sentido. Então, quando os espíritos nos convidam a fazermos os estudos na casa e levarmos de uma certa forma, agora como vamos levar o estudo de dentro da casa espírita para dentro do lar? É mais fácil pelas portas do Evangelho, porque o Evangelho é aceito por muitas pessoas. E quando nós vamos citar as lições do Evangelho, não é com certeza, embora eu tenha assistido uma vez um culto no lar que eu achei muito interessante. A pessoa se valia do estudo do Evangelho no lar para quê? Para dar puxão de orelha nos familiares. Evidentemente que não é a intenção do plano espiritual fazermos isto. Quando acabou o culto, eu notava que as pessoas estavam sentadas à mesa, ficaram incomodadas. E a pessoa, a cabeceira, falando daquele jeito, eu também comecei a me sentir incomodado, embora eu não fizesse parte da família.
Mas eu era um estranho naquele momento ao grupo, eu estava como visita. E começou aquele festival, está vendo o que é que Jesus disse? Olha que Jesus disse isso, quando é que vocês vão tomar jeito? Ué, vocês, ele não? Ele não se incluiu. Achei interessante, disse, meu Deus, eu estou diante de quem? Quem é este ser encarnado que fala desta forma para os outros? Então, acabou o culto, ele me caiu, infelizmente, na invigilância de me perguntar o que eu tinha achado. Não devia ter perguntado, porque aí eu abri o verbo. Eu disse, meu filho, você me desculpe. Se você queria ser juiz da consciência alheia, é isso que você quer ser? O Evangelho não é para isso. O culto do Evangelho, o estudo do Evangelho no lar é para amenizar, aparar, diluir situações desagradáveis no íntimo de cada um, meu filho. Você não pode se valer desse momento para ficar dando puxões de orelhas e dizendo, vê, e ainda fica chamando Jesus para perto dele, né? Porque ele diz, está vendo? Jesus disse. Tá, Jesus disse. Mas acontece que ele também, como disse o nosso amigo, relembrou, atire a primeira pedra. E quem de nós vai se atrever a tirar a primeira pedra? Então nós temos visto que da parte desse estudo dentro de casa, e o que é muito, que nos dá uma grande satisfação e que nos enche o coração de alegria, é o retorno das pessoas. Porque eu confesso sinceramente, opa, quer fazer meu meia-culpa aqui. Quando os espíritos começaram com esse negócio de faz evangelho lá, diz assim, gente, como é que vai ser isso? Isso não vai funcionar, porque é uma pessoa só, a família não vai aderir, vai criar confusão, como é que vai ser? Mas com o decorrer dos anos, como nós fomos vendo um retorno, porque a pessoa começa sozinha e de repente alguém da família começa, sabe, descobre que faz o estudo do Evangelho e aparece naquele dia, naquele momento. Aí daqui a pouquinho um familiar começa a perceber que você persevera, você é dedicado àquilo, faz aquilo com sinceridade, com bons propósitos, aí começa a se aproximar. Tem até uma amiga que ela está muito feliz atualmente, que o pai é materialista. E como ela mora, os pais moram na frente, ela mora numa casa nos fundos, ela implantou o Evangelho. Então toda hora do Evangelho é toda terça, depois de 10 às 11. Então toda vez que vai ter o Evangelho, porque aí eles chegam no centro, só nessa hora que pode fazer o Evangelho em casa. Chegam no centro, aí o pai da janela faz, meu Deus, mas como? Aí ele nem fala, meu Deus, que ele é materialista, né? Diz assim, mas não é possível, vocês acabaram de chegar da casa de oração, já vão orar de novo? Tudo bem. Só que ele passou por um susto a nível de saúde. A dor é uma bênção. É uma maravilha. A gente corre sempre para algum lugar quando a dor aparece, não é mesmo? Ou vai ali, vai no padre, vai no pastor, vai ali que você quer. A dor bateu, você corre para algum lugar. E ele então começou a fazer o seguinte: como ele tinha que fazer uns curativos, a filha fazia antes do culto. Como ele já estava mesmo na sala, acabava ficando na sala. No início, ele fazia algumas observações assim, não muito adequadas ao estudo. Mas com o passar dos anos, ele agora não falta ao culto. E nós temos observado da parte de pessoas que implantaram o culto no lar, a melhoria no relacionamento e na convivência. Porque a pessoa também o que faz, que leva o estudo para dentro do lar, ele tem que ter um cuidado muito grande com as suas ações, com os seus exemplos. E nesse momento em que você está demonstrando aos outros que você está no teu esforço de vivência desses ensinamentos, de uma certa forma, pelo menos você vai conquistar o respeito das pessoas e a consideração. E nós temos, até tivemos ontem uma alegria muito grande no encontro que teve lá no Leão Denis,
de vermos alguns companheiros vinculados a outras religiões que resolveram ir assistir um encontro sobre vida de Bezerra de Menezes, é sobre espírito, né? Então eu fiquei pensando assim, mas como é que eles vão se localizar dentro desse contexto? Porque vai falar de espírito. O doutor Bezerra, ele não está dormindo, aguardando o grande juízo final. Ele está acordado, está desperto, trabalhando. Vamos ficar assistindo, participaram do almoço e depois nós ficamos conversando e eles disseram assim, interessante, né? Vocês têm uma maneira muito peculiar de abordar essas lições que estão no Evangelho. E eu disse a eles, olha, nós temos realmente a visão da doutrina espírita, porque aqui nós temos a visão e trabalhamos em cima daquilo que os espíritos e Allan Kardec colocaram sobre os mais diversos temas, que são abordados aqui na casa. Mas aqui, meu filho, tudo é feito debaixo da égide do Senhor. Tudo aqui é consagrado a Ele. Toda palavra, todo gesto, todo sentimento, toda caridade, nós nos esforçamos para que esteja debaixo dessa proteção, dessa cobertura, porque é isso que importa. As interpretações pessoais que geram tantos conflitos e guerras no mundo, até hoje não nos conduziu à paz que tanto buscamos. Mas, no entanto, se cada um sentisse, entendesse essas lições, eu acredito que o mundo já estaria percorrendo outros caminhos bem mais favoráveis e de equilíbrio. E eles comentaram, ficaram ouvindo e depois disseram, não, gostamos muito, olha, eu estou me sentindo muito bem. E quando eu fui padrinho de casamento numa igreja evangélica, a nossa amiga ia casar, os pais faleceram, o único irmão faleceu, não tinha mais parente próximo, nos fez o convite de sermos ligados à família de longa data. E nós falamos com ela, você tem que explicar lá ao pastor que eu sou espírita. Explique isso, para que não haja nenhum constrangimento para ambos dos lados. Eu não tenho nenhum problema, eu vou lá, faço parte, assisto ao culto, tudo bem, não há problema nenhum. Agora, por favor, você vai falar, explicar isso. Então depois ela deu retorno e falou, não tem problema não, eles estão muito, querem conhecer e tudo mais, então eu fui. Nesse dia até vestir terno, botei gravata, eu não sou de usar terno e gravata, eu botei porque tinha que vestir, né? E o culto lá, foi um culto belíssimo. Belíssimo culto, o pastor estava muito bem inspirado nas colocações que ele fez sobre o casamento. Eu achei muito bonita a cerimônia, muito tocante. Quando acabou, nos convidaram para ir lá fazer um lanche. Aliás, eu sou espírita que come muito não, eles também comem um bocado. Casamento de evangélico, de protestante é uma coisa, mas é uma overdose de Guaraná e sanduíche, né? Então, lá participar, tem uma companheira da casa, da igreja, veio falar comigo e perguntou, ela me fez a seguinte pergunta: escuta uma coisa, está tudo bem? O senhor está sendo bem servido? Não, está ótimo. Você não quer comer mais um pouco? Não, já comi demais. Nossa, está tudo bem? Eu estou ótimo, está tudo bem. Ela me fez a seguinte pergunta: eu tenho a impressão que todo mundo ficou sabendo que eu era espírita. Eu acho que espalhado, porque ela veio falar comigo uma coisa e perguntou assim: o que o senhor achou da vibração da igreja? Eu falei para ela assim: meu Deus, uma vibração. Eu achei o termo vibração inadequado. Eu disse assim, mas ela perguntou mesmo isso? Você não entendia a sua pergunta. Não, o senhor está se sentindo bem dentro da nossa igreja? Eu estou me sentindo muitíssimo bem. E espero em Deus que vocês valorizem o que vocês recebem aqui dentro. Valorizem o que vocês recebem aqui dentro. Porque da mesma forma que a gente vê os espíritos aqui trabalhando, eles também estão lá dentro dos templos trabalhando. E havia uma quantidade enorme de benfeitores presentes lá no ar, envolvendo a todos que ali estavam. Mas
é novidade. André Luiz fala da igreja católica, que ele foi lá em Libertação, ele fala sobre isso, dos seres liriais. Ele usou o termo seres liriais que desceram, que atravessaram a nave e foram sobre o altar. Então vocês vejam que aonde há o sentimento, aonde há a sinceridade, e quando isto ocorre dentro do nosso lar, através desse estudo do Evangelho de Jesus, com certeza estes seres se fazem presentes, atraídos pelo nosso sentimento, principalmente, pela nossa fé, pela nossa confiança, pela nossa certeza de que não estaremos e nunca estaremos desamparados. É uma coisa muito importante que a gente ponha dentro da cabeça, dentro da alma. Nós nunca estaremos desamparados. Há um ciclo de situações que temos que atravessar às vezes na vida material. Porque se hoje somos o que somos, é porque passamos por esses ciclos através desde o primeiro homem que surgiu neste mundo. Estes seres que vieram povoar a terra e outros que vieram posteriormente aqui também favorecer o processo evolutivo do nosso planeta, todos esses seres começaram simples e ignorantes, todos nós, e hoje somos o que somos. Então, como disse o nosso irmão, nós não podemos nos autodepreciar, porque nós já avançamos bastante no caminho, já não estamos lá no ponto inicial, nós já estamos em um ponto bem mais à frente. Ainda nos falta um longo percurso para a angelitude, mas chegaremos lá com certeza. Porque oportunidades Deus nos concede. Inúmeras oportunidades para isso. E mesmo que nós estejamos atravessando o nosso momento de provas ou de expiações, como está relatado bem explicadinho aqui no Livro dos Espíritos, tenhamos que entender que este processo não é apenas para o resgate de débitos, o que é muito comum se dizer, né? Estou resgatando, estou pagando. Às vezes não. Às vezes você fez uma opção, antes de encarnar, de atravessar alguns momentos dentro da vida material, em que através destes processos, dessas dores, dessas aflições, você pudesse até ficar se autoavaliando e verificando em que ponto do caminho da evolução espiritual você se encontra. Porque tudo correndo bem, muita fartura, tudo sobrando à mesa, os armários abarrotados de roupa, e mais isso e mais aquilo, isto não quer dizer que nós estejamos caminhando e evoluindo. Muitas vezes nós estamos nos sobrecarregando de coisas que mais tarde irão ser um peso na nossa vida. Porque há a questão do apego. E quando Jesus nos convida a nos ligarmos mais às coisas espirituais, que ele fala, liga-te mais ao céu do que à terra, é justamente para evitar que nós fiquemos apegados às coisas. No Livro dos Espíritos é a questão do supérfluo e do necessário, daquilo que eu preciso efetivamente para estar bem dentro da vida material. E quando a gente não tem não nos permitimos ser bem racionais e usar a luz da razão, nós acabamos nos deixando levar por essa corrente que prevalece aí fora. Tenha isso, tenha aquilo, você precisa disso. Já repararam como nós compramos coisas em loja de R$1,99? Porque é R$1,99, então a gente compra. Vai lá, mais uma coisa para o armário, mais uma coisa para o armário, mais uma coisa para o armário. Você vai enchendo o armário. Não adianta o homem dizer que é coisa de mulher, não, porque o homem também agora já está assim, está enchendo o armário, tá? Quando você percebe, e a gente percebe que a gente tem apelo, é uma lição interessante, que a gente percebe que a gente tem apelo, quando aqui da mesa nos convida a doar. Vocês fazem isso aqui? Fazem, às vezes fazem umas campanhas, né? Até para ajudar o povo a evoluir, né? Doar, né? Fazer caridade. Aí cada um abre o seu armário. Do que é que você consegue se desapegar de imediato?
Já fizeram esse teste? Abriu o armário, abre os armários e olha e fica olhando. Bom, isso aqui eu não posso, isso aqui ainda está novo, ainda posso usar mais um pouco. Isso aqui. Daqui a pouco você vai fechar o armário, não sai nada lá de dentro. Não sai nada lá de dentro do armário. E há coisas que você poderia realmente até fazer um favor a você de dar. Porque até o manequim não é mais o mesmo há muito tempo. O manequim já não é mais o mesmo. Você já não está mais, você não tem mais os 15 anos. Você não é mais aquela figura esguia. No entanto, você mantém aquilo como um troféu. Eu já fui assim. Eu já tive esse tipo. Olha como é que eu era. Não adianta. Às vezes não vai voltar mais. Mesmo que você recorra a todos os truques da medicina e da ciência, não se volta a ser o que era. Esse corpo deve ser bem tratado e bem cuidado, porque é um instrumento importantíssimo para a nossa evolução. Mas é como Jesus nos recomendou. A gente precisa ter muito cuidado para que não nos apeguemos tanto às coisas, que as coisas acabam nos aprisionando. E nos aprisionando, passamos pela dificuldade de termos que às vezes até recorrer a vir à mesa mediúnica numa casa espírita para ouvirmos lições que, desculpe usar o termo, cansamos de ouvir quando estávamos aqui encarnados. Então nós hoje encarnados ouvimos para justamente não termos surpresas posteriores mais à frente, quando tivermos que retornar ao plano espiritual. E esse estudo do Evangelho é importante, assimilarmos essas lições. São dificílimas de pôr em prática. A direção da casa que me perdoe fala dessa forma, porque são difíceis. São difíceis. É tão difícil que o Senhor disse que você poder perdoar uma vez só, não. Quantas vezes mesmo? 70 vezes 7? Você perde a conta. Porque é para cada pessoa isso, não é no geral, não. Eu achava que era no geral. A humanidade, assim no todo, perdoar 490. Então estou bem com a lei. Não, é cada um de vocês, se vocês me fizerem uma coisa, tem que ir perdoando. Então é melhor não guardar ressentimentos e mágoas. Porque vai chegar um momento que você vai enlouquecer. Não há computador que dê para armazenar tantos dados. A cada um eu for anotando quantas vezes eu fui perdoando, eu vou deixar de viver, eu vou deixar de ser. Então, nosso tempo já está se esgotando. Nesse minuto final, que a gente realmente possa valorizar essa possibilidade de termos em nossa casa, em nosso lar, o estudo do Evangelho de Jesus, mas sempre lembrando uma coisa, que é parecer uma reunião simples. Não é para ser uma reunião de casa espírita, não é para ser uma reunião onde haja manifestações mediúnicas, o objetivo não é esse. É uma reunião para que nós possamos, de uma certa forma, à luz desse Evangelho, na vibração dessas lições, abrandarmos o nosso espírito, a nossa alma, dulcificar o nosso coração um pouco mais, para que nós possamos nos olhar, nós que formamos os nossos núcleos familiares na Terra, nos olharmos como filhos de Deus, irmãos uns dos outros, embora com algumas diferenças, embora ainda com algumas complicações aí na convivência, mas o importante é que, à medida que eu me veja como filho de Deus e irmão de cada um de vocês, a minha visão em relação a mim e a vocês irá modificar, irá se transformar com certeza. Que o Senhor nos abençoe.